E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio 19. Hoje estamos aqui com uma figura ilustre, um amigo de longa data, um cliente que se tornou amigo nosso, Thiago Morello. Ele que é gerente de treinamento comercial da Capemisa há 15 anos, trabalha com seguro de vida, diretamente de Uberlândia para o mundo, aqui visitando os nossos estúdios. Ele que é responsável por recrutamento, seleção e formação de equipes comerciais. Ao meu lado, Marcelo Charra. Morello, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui, cara. A gente, talvez dos convidados todos, um que a gente tem uma relação aí há bastante tempo e literalmente de longa data. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Acertei agora, ô bastidor? Muito bom. Os caras ficam me zoando aqui que eu fico errando, é verdade. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né? Que é a aceleração de vendas. Vendas. Uou! É isso aí. Muito bom. Vamos embora. Para começar aqui o nosso bate-papo aqui, Morello, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Como é que você se tornou, então, gerente de treinamento de times comerciais, né? Que não é uma função muito tradicional no mercado corporativo. Geralmente é um gerente de treinamento geral que treina vendas, né? Sim. Como é que você chegou em ser um gerente de treinamento de vendas? Bom, iniciei minha carreira com seguro de vida há 15 anos, né? Mas passei por empresas como Caixa Seguros, passei por uma empresa chamada GBOX, tradicionalíssima no Sul. Passei por uma multinacional também, tudo no ramo de vida, a mão geral, a Aegon. E consolidei minha carreira profissional na Capemisa Seguradora, onde hoje eu desempenho esse papel de treinamento comercial da nossa equipe de vendas. Foi um caminho muito interessante, né? Porque eu pude conhecer o lado da venda, conhecer o lado comercial da história, né? Das vezes quem trabalha com T&D é um treinamento mais geral, mas eu estive do lado de lá, então eu sei o que de fato acontece, a vida como ela é, né? Então me especializei nisso, né? Em treinar equipes de vendas para essa relação de seguro de vida. Então eu pude conhecer os dois lados e agora aplicando no dia a dia, ensinando as pessoas a venderem seguro de vida. Você começou pelas vendas, então, não pelo treinamento? Pelas vendas. Ah, legal. Depois a gente quer que você lembre uma história aí de vendas, né? Que vendedor tem algumas histórias boas, né? Então vamos vendedor é quase igual ao pescador, né? Tem um monte, a gente sabe qual história é verdade, qual história é mentira, mas elas são sempre muito boas. Mais cedo a gente tomava um café hoje e eu justamente falei esse ponto com o Morello. Eu falei, cara, você tem uma qualidade muito importante que é estar em T&D, né? Treinar e desenvolver pessoas, né? Às vezes tem alguém que fala, o que é T&D mesmo? Treinamento e desenvolvimento. E tem um olhar comercial, isso é muito valioso. E quando você olha, né, para a função que você faz, você fala, cara, eu tenho expertise em vendas, eu sei como a banda toca, treinar vendedores, amigos vendedores, com todo respeito, não é tarefa fácil, porque é um time muito para frente, um time com muita energia, e conseguir dosar isso é sempre um desafio, mas você sabe, você já esteve daquele lado, você entende essa linguagem. Quando você olha para isso, que vantagens você consegue trazer para a mesa enquanto um cara de T&D? Você fala, eu conheço os vendedores, mas eu tô em T&D, o que você pode tirar de vantagem disso? Bom, a gente costuma abordar nesses treinamentos coisas práticas, né? Muitas das vezes quem idealiza ou quem se predispõe a treinar alguém para vendas não esteve em campo, não sabe a dor do dia a dia e acaba trazendo às vezes algumas técnicas, vamos dizer assim, que não se aplicam, né? Que não retrata aquela realidade. Então, o fato de ter vivenciado a abordagem ao cliente, com certeza fez com que eu tivesse mais propriedade de um leque de técnicas que a gente hoje tem, quais que mais se aplicam para a venda específica do seguro de vida. Então, eu acho que essa foi a maior vantagem, né? De conhecer o lado de lá e conhecendo tudo que tem disponível no mercado de desenvolvimento de pessoas, poder trazer aquilo que mais se adequa à realidade da distribuição de um produto que ele não é procurado, né? Não existe demanda espontânea, ele precisa ser provocado. Então, o seguro de vida é assim, né? Ninguém nasce querendo, se planejando, muito menos para comprar um seguro de vida, né? Geralmente você se programa para segurar bens, mas ninguém sai hoje
para procurar um corretor de seguro para eu quero contratar um seguro de vida. Seguro do carro, seguro da casa, mas o de vida, geralmente, ele não se desperta para isso. Precisa ser provocado, né? E é um negócio meio maluco, né? Porque você, sei lá, muitas pessoas, o cara compra um carro, o cara não dá uma volta no quarteirão se não tiver o seguro. Ele fala, cara, não tem seguro, não vou sair, né? É uma condição. E aí você não faz o seguro de vida e, assim, qual que é a diferença básica entre isso e como que você, há 15 anos nesse mercado especializado em vida, como é que você enxerga o cenário futuro do Brasil, pensando que, poxa, eu não sei exatamente qual o número percentual aqui de brasileiros que têm seguro de vida, mas eu imagino que deva ser um número bem pequenininho. Hoje a gente tem menos de 20%, né, do mercado com seguros, com algum tipo de seguro, que não podemos dizer que é seguro de vida especificamente, porque são seguros que foram contratados sem consultoria, é um seguro que às vezes você contratou no banco sem uma consultoria de um corretor, é um seguro que vem junto a um cartão de crédito, não retrata a sua realidade financeira. Então, menos de 20% da população tem hoje algum tipo de seguro de vida. Então, é um oceano azul de oportunidades para se explorar, né? E precisa entender de gente, né? Como você disse, o cara acorda, ele não tira o carro da concessionária para comprar, compra o seu carro e não tira da concessionária sem fechar o seguro do automóvel, na preocupação de manter aquele bem, a perda, né? Se ele vier a perder aquele bem, ele tem a reposição daquele patrimônio, mas ele se esquece que a capacidade física e intelectual dele de conduzir aquele veículo ele tem muito mais valor do que o próprio bem em si. Por isso o seguro de vida é importante. Eu penso primeiro em proteger minha capacidade de gerar renda, minha capacidade física e intelectual. De nada adianta eu ter um carro e eu não poder conduzi-lo, não é mesmo? Então, Marcelo, ainda bem que a gente já tem seguro e o Morel não vai vender. Se a gente já sair daqui... já sai comprado. Já sai daqui comprado, porque você para pra pensar realmente, né? Faz todo sentido. Tem até eu lembro de um caso, né? Que para quem é mais antigo como eu aqui, da Carla Pérez, né? A Carla Pérez era dançarina de um grupo de axé, para os mais jovens que estão vendo aí, e ela assegurou o bumbum dela, né? Então, assim, ela estava garantindo vamos dizer assim, o potencial de geração de receita dela, né? Sim. Ou de renda. E aí, aqui é uma brincadeira, mas no fundo, assim, o que acontece com uma pessoa, por exemplo, como um dentista, né? A gente pensa em seguro de vida só no caso de morte. Mas se o dentista vai jogar bola e quebra um dedo ou fica 15, 20 dias sem usar as mãos, no fundo ele... É o que você falou do carro, não sei como é que você usou a expressão aí, né? Quer dizer, é garantir o cara que pode dirigir, como é que é? A Que capacidade física ou intelectual, né, dele conduzir aquele veículo. Para o dentista é um caso clássico, né, porque são anos de formação, né, um investimento altíssimo para essa graduação e especializações. E aí, quando o dentista monta o seu consultório, a primeira coisa que ele pensa em fazer é o seguro dos bens, do motor, da cadeira. Mas se algo acontece que ele não consegue mais conduzir aqueles equipamentos, aqueles materiais. Mesmo que temporariamente, né? Mesmo que temporariamente. Então, ele perde a capacidade dele de gerar renda de forma permanente ou de forma temporária ou permanente. Então, a primeira coisa que tem que pensar em assegurar é a sua capacidade de poder fazer uma cirurgia, uma obturação, enfim. E o engraçado é que o valor de investimento é muito menor, né, para você fazer o seguro dessa garantia do que propriamente assegurar os equipamentos, a cadeira, né? Mas realmente é uma questão de cultura. E aí, entrando nessa questão de cultura, Morello, por que você acha que o brasileiro não tem cultura? Nos Estados Unidos é mais comum, né? Você vai andar de bicicleta lá, aluga uma bicicleta nos Estados Unidos, o cara já te vende um seguro. Já é meio que... Seguro de vida, né? Não é nem seguro da bike, é seguro de vida. Por que você acha que o brasileiro não... Bom, a questão cultural lá fora é muito forte, né? O americano, ele em média tem 5 apólices, ele faz seguro de tudo, seguro de carro, de vida, de casa, seguro dos bens obra, empresariais, né? Seguro garantia de obra. É uma cultura, e lá, assim, a gente costuma falar mal do nosso INSS, mas é o melhor sistema de previdência social do mundo. Então, lá não tem isso, né? Então, lá, quando você é contratado por uma empresa lá nos Estados Unidos, você sai do RH de lá com um contrato anual. Você recebe lá $250 mil, que é um contrato de 1 ano. E você tem que ter a iniciativa de contratar tudo que você precisa. O aluguel, comprar o seu carro, o seguro. E diferente das empresas que tem aqui no Brasil, quando o cara lá fora ele consegue um contrato de trabalho, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da empresa, já ficam lá as empresas de seguro saúde, seguro vida, para que ele possa
pegar uma parte desse contrato fechado e já quitar o seu seguro daquele ano. Então, de fato, a cultura favorece muito. E no Brasil não tem, agora que a gente está avançando nisso, que é a educação financeira. Né? A educação financeira ela tem que ser uma matéria, uma premissa de formação no ensino fundamental, ensino médio. Então, essa cultura ela vai melhorar à medida que a gente tem essa característica de ser previdente, né? Coisa que a gente não tem, e por ter um INSS por trás, a gente acha que a gente tem algum tipo de respaldo, e quando a gente vai ver, é muito menor, é algo muito aquém do nosso padrão de vida quando algum imprevisto acontece. E o que você está vendo, né? A gente falou dessa questão do INSS, né? E agora acho que saiu uma lei que todas as empresas têm que ter seguro de vida para os funcionários, né? Eu acho que isso antigamente tinha para os estagiários, eu acho que agora tem para os funcionários também. Eu não tenho certeza quanto a isso. O que a gente geralmente tem no mercado são as convenções coletivas, né? Uhum. Então, alguns segmentos, por força de sindicato, eles exigem a contratação do seguro de vida. Mas a gente trabalha um conceito que é um pouco diferente disso. Eu acho que não existe a obrigatoriedade, existe a necessidade. Então, a partir do momento que a gente mostra para aquele empresário que ele é responsável por aquele colaborador, responsável social e até trabalhista, o seguro de vida ele passa a ser como algo importante, né? Não só porque ele vai ter uma ação na justiça ou algo desse tipo, porque ele passa a entender que, poxa, se eu como empresário, se eu sou o condutor do meu negócio e eu venho a me ausentar temporariamente do meu trabalho por um acidente ou doença, eu vou ter impactos na minha receita familiar, porque a minha fonte de renda é a empresa. Por que o mesmo risco o meu colaborador não vai correr? Então, quando ele percebe isso, ele passa a enxergar aquele funcionário dele que move o negócio dele também como uma peça fundamental. E proteger a receita, a renda do seu funcionário se transmite em produtividade, engajamento, enfim, incentivo para quem está ali fazendo a empresa faturar, né? A gente está voltando aqui para a história do treinar vendedores, né? Tem uma frase que muitas pessoas dizem que vender é um dom. Eu imagino que você não deva concordar com essa frase, a gente também não concorda, porque senão o que estaríamos nós fazendo aqui como empresa que treina vendedores e constrói metodologias comerciais? O que me chama a atenção a gente está dizendo que tem uma série de necessidades que estão como se elas estivessem numa caixinha esquecida no cérebro de todos nós. Né? Pô, eu não tiro o carro da concessionária sem o seguro, mas eu saio para andar de skate sem ter um seguro de vida, né? Que pelo menos eu gosto muito da sua definição de que um seguro de vida não é um seguro de vida, é um seguro de renda. Que pô, se eu me estrepar lá, ficar 3 meses no hospital, o seguro serve para isso. Sim. E aí do outro lado eu tenho uma equipe comercial que precisa despertar essas necessidades em todos os indivíduos para falar, bicho, olha só. Você precisa ter, por conta disso, daquilo, do outro. Aí você falou, o comercial tem que entender de gente. Esse comercial aqui é a figura do corretor. Como que você, nesses processos comerciais, entende, olhando para a dinâmica de uma seguradora, que é treinar um time comercial que irá passar conhecimento para um corretor e aí sim, nós aqui, clientes, né, finais, a gente vai comprar ou não um produto. Como que você encara esse processo de despertar necessidades? Bom, eu acho que a atividade de venda em si, como você falou, também não concordo com essa definição de que é um dom. Embora eu, desde menininho, tenha vivenciado a venda dos desenhos que o meu irmão fazia. Meu irmão era fã dos Cavaleiros do Zodíaco, ele fazia desenhos. Você tinha quantos anos? Eu estava no ensino fundamental, devia ter seus 8, 9, 10 anos por aí. Vendedor há 10 E meu irmão, 10 4 anos mais velho do que eu, ele fazia os desenhos, eu catava os desenhos dele e vendia na escola por R$1, R$2. Sem ele saber ou ele sabendo? Ele sabendo, né? Dividia os lucros com ele. Já tinha uma pele. Só que eu tinha uma segunda opção de renda, porque com o lucro eu comprava tinha uma caixinha de sapato, comprava bala, pirulito, chicletes e ia vender dentro da sala de aula. Embora lá, não vou citar o ano, né? Porque entrega a idade, mas desde pequenininho eu sempre gostei disso, de lidar com gente e tal. Mas a gente sabe que vendas é uma profissão, né? E como toda profissão requer especialização. Requer formação, requer técnicas.
né? E a cada ano que passa, o nosso consumidor ele está muito mais exigente, o acesso à informação, tudo na palma da mão. Então, a gente vai se diferenciar pela abordagem, pelo conhecimento, pela autoridade que a gente é, não só nesse assunto do qual você quer ali vender o seu peixe para o cliente, mas de tudo. Então, eu vejo que, tirando um pouco o foco da questão do seguro de vida, quando você tem uma equipe de distribuição, né, que vai atender ao cliente final, você precisa investir em capacitação dessas pessoas que distribuem, né? Em técnicas de venda, em processos comerciais, processos de vendas. Então, eu acho que é isso que é importante na atividade de venda em si. E como é que você vê, você já teve a oportunidade de treinar muita gente, até alguns trabalhos que a gente fez juntos, né? O que você diria que é a principal competência do vendedor, assim, hoje? O cara ser um bom vendedor, o que ele tem que ter? Bom, ele tem que ter habilidade, conhecimento, atitude, disciplina, e ele precisa entender a importância de seguir processo. Eu acho que a venda, ela segue processo, né? Uhum. Principalmente nesse mercado em que eu atuo, em que você tem que convencer alguém a comprar algo que ela nunca imaginou que fosse necessário, então você tem que seguir um processo, uma metodologia de abordagem para que você consiga dar escala, né? Então, eu acho que uma das principais características de um bom vendedor é você se autodesenvolver cada dia, né? Você estudar, entender das técnicas, entender das habilidades, competências comportamentais, que é importante, né? Hoje em dia, não é o produto que faz diferença, é a proposta de valor que você entrega com aquele produto. Uhum. O produto é a cerejinha do todo, né? Então, é isso, basicamente. A gente costuma falar aqui que é o que você falou um pouco do produto, né? Tem muitos bons produtos no mercado, claro que cada um tem suas nuances, né? Como é que... E a gente tem visto, né, a gente faz essa pergunta para todo mundo que vem aqui, que o processo de vendas, não digo o papel, o documento, né? Mas o fato de vender, de gerar autoridade, faz muita diferença em um cliente decidir pelo produto A ou produto B. Como é que você vê a importância do vendedor, quer dizer, desse ser humano, né? Algumas pessoas falam, mas vai ter e-commerce, o vendedor vai sumir, etc e tal. A gente não acredita nisso, a gente acredita que vai existir o papel ainda daquele consultor, aquela pessoa mais especializada, né? Como é que você vê essa importância desse vendedor entender que esse papel é dele, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é o vendedor colocando esse papel, mas minha empresa, o cliente, o cara tá sempre jogando para fora, né? E qual a importância dele entender que ele tem esse valor? Quer dizer, se você estiver vendendo um produto A, B ou C, você tem um papel importante. Não é só o produto que vai vender por si só, né? Sim, sim. Como eu mencionei, a cada ano que passa, as pessoas elas têm acesso à informação, né? Então, elas fazem as pesquisas nas redes sociais, elas acessam o site da empresa que você está vendendo. Então, ela tem um acesso muito fácil às coisas. Ainda assim, com toda essa tecnologia, com Omnichannel, com venda remota, com tudo isso que a gente hoje precisa entender, o tete-a-tete eu acho que ele nunca vai acabar. Uhum. Né? Principalmente nesse ramo que eu atuo, que é o seguro de vida. É uma venda muito consultiva. Então, não dá para a pessoa entrar num site e comprar uma cobertura sem que alguém explique para ela os pós e contras daquela contratação. Uhum. Eu acho que essa é uma tendência, uma coisa complementa a outra. Acho que o bom vendedor ele tem que saber transitar por isso tudo e trazer para ele os diferenciais. O porquê que você contrata comigo e não contrata direto no site. Uhum. Né? Qual é a proposta de valor que eu te entrego? Então, quando eu falo em consultoria, é isso. É eu poder fazer um check-up daquela pessoa e falar, cara, é disso que você precisa até o limite que você precisa. Uhum. Nem mais, nem menos. Então, essa é a sua realidade, que é diferente de outro cliente. Então, não é commodity, né? A gente precisa customizar. Então, eu acho que isso que o vendedor tem que ter em mente. Muito se fala que venda é relacionamento. O cara é bom porque ele é bom de relacionamento. Até é. Mas existe técnica para o relacionamento, né? Você consegue processualizar um relacionamento, não que o relacionamento seja artificial, mas você consegue entender quais são as técnicas por trás, como que você pode criar uma conexão e a partir disso entregar um relacionamento que é relevante
para o cliente na frente. Sim. Então, poxa, eu estou te entregando uma coisa, uma proposta, e quando você recebe aquela proposta, como você falou, né, da proposta de valor, o sujeito olha e fala, caraca, pô, esse negócio é bom mesmo. E aí ele acaba enxergando isso de uma forma bastante positiva. Quando a gente fala em processo comercial, para alguns vendedores, eles, né, arrepia o corpo todo. Fala, não, processo, eu não sigo o processo, que eu sigo o relacionamento. Quando eu coloco essas duas palavras na mesma frase, né, processo comercial e relacionamento, eventualmente até competências, como que você entende a sinergia desses temas, processo comercial e um desenvolvimento de relacionamento com base no processo comercial? Eu entendo que tem total sinergia, né? A questão do gostar de gente é importante, né? Falando mais uma vez da área que eu atuo, né? Gostar de gente é fundamental. Precisa entender de gente. E para entender de gente, é muito importante que você conheça perfil comportamental, né? Como que eu falo com essa pessoa que tem determinado perfil, uma pessoa mais visual, sinestésico, auditivo, né? E fora outras características comportamentais que vai facilitar essa relação interpessoal. Então, quando eu trago isso para o processo de venda, se eu sei qual é o perfil daquela pessoa, eu tenho uma forma de abordagem que é diferente se eu estivesse abordando um outro prospect, né? Então, o processo de venda, o processo comercial nada mais é que criar essa espinha dorsal de abordagem, né? É saber para esse grupo de pessoas como que eu abordo, o que elas gostam de ouvir, né? Como que eu trago determinado assunto, como que eu exploro o potencial quando a gente fala de equipe de distribuição, né? Como que eu desenvolvo esse parceiro, ou como que eu abordo esse cliente final. Então, entender de gente puxa um monte de coisa, né? Um monte de técnicas e de aprendizados e de leituras que são fundamentais para que no dia a dia você consiga, de fato, entregar essa proposta de valor mais refinada, né? De acordo com o perfil daquele cliente. Essa questão do desenvolvimento não tem fim, né? Onde poderia acabar o entender de gente? Até te fazer uma pergunta. A gente sempre fala assim, né? Treinamento e desenvolvimento. Né? Treinamento e desenvolvimento. Só que treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra, né? Como é que você vê essas duas palavras separadas assim, Morello? Olha, embora seja outra coisa, né? Treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra, mas uma coisa leva a outra. Eu não vejo assim muita no dia a dia, na prática mesmo, acaba que sendo a mesma coisa no meu entendimento, né? Eu faço essa provocação porque uma coisa, quando a gente fala em treinamento, né? Uma coisa é a gente treinar, a outra é o treinando, né? Ou ser treinado, e a outra é ele se desenvolver, né? Então o fato da gente estar treinando não quer dizer que o outro está se desenvolvendo, né? Não. Porque existe uma parte que é dele, né? Sim. Então sim. O fato de alguém estar disposto a treinar, eu acho que isso é um desperdício que a gente vê em muitas companhias, né? Quer dizer, as empresas investindo e a pessoa ali que está para ser treinada, recebendo um conteúdo de altíssima qualidade, não está empenhado, né? Então, por isso que eu sempre brinco essa questão. Uma coisa é a gente treinar, né? Sim. A outra é o cara ser treinado. Ele porque depende da parte ser dele, treinado, né? Que O cara entra, não, já sei disso, isso eu também já sei, isso eu também já sei, você já sabe tudo. Tem que estar aberto ao desenvolvimento, né? A deixar a vaidade de lado e entender que tudo pode melhorar. O mercado que eu atuo, eu lido muito com excelentes profissionais de venda, que são os corretores de seguros, e o nosso desafio é mostrar que pode melhorar, né? Essa é a nossa intenção. Eu sempre, quando vou começar uma jornada de treinamento, eu faço uma pergunta ali, eu coloco uma nuvem de palavras e pergunto para a turma, seja um encontro, seja uma jornada de 3 encontros ou 10, como foi o nosso caso lá, eu sempre pergunto assim, o que você gostaria de levar dessa jornada? 99% das nuvens de palavras, a palavra conhecimento sempre fica em destaque. Todo mundo deseja levar da jornada, conhecimento não, me perdoe, desenvolvimento. Conhecimento e desenvolvimento, a briga é boa. E aí quando aparece desenvolvimento, uma coisa que a gente aprendeu aqui com o nosso ilustre coach Mauá, quando eu falo em desenvolvimento, basicamente é o seguinte, para quem está ouvindo aqui entender como atuar nisso, né? Se eu pegasse um durex, enrolasse a minha mão aqui, ou prendesse o Marcelão na cadeira, ele está envolvido em alguma coisa. Eu falo, Marcelão, se mexe.
ou tentar abrir a minha mão. Não vou conseguir. E aí eu preciso tentar achar um pedaço da fita e começar a soltar. E a cada pedaço que eu vou soltando, eu consigo voltar a me movimentar. Então, em um momento ele está envolvido em algo, e aí depois ele passa a se desenvolver daquilo. E muitas pessoas não se desenvolvem porque elas não sabem o que é que está envolvendo elas. As crenças limitantes, aquilo que isso aqui não serve para mim, esse negócio eu já sei, esse negócio é uma bobagem, é perda de tempo e tal. E aí a pessoa que está dizendo que ela quer se desenvolver, ela está presa nas amarras lá que impedem que ela se movimente, que ela avance para o progresso. Essa é uma visão interessante do que é o desenvolvimento, né? Legal, legal. Exatamente isso. Muito bom. E nessa jornada toda, ô Morello, você lembra de algum vendedor assim que você viu e falou, putz, esse cara era fera demais, ou é fera demais, assim? Não precisa citar o nome, né? Mas você lembra de algum cara que tem essa característica, que se pudesse contar alguma história, enfim, alguma coisa que te chamou a atenção nessa pessoa que é um super vendedor, vamos chamar assim, né? Ou uma super vendedora? Olha, como eu, assim, grande parte da minha trajetória profissional foi com seguro de vida, né? E na venda do seguro de vida, a gente segue processo de venda. E o objetivo do processo de venda é dar escala e não depender de super-heróis. Uhum. Então, não tem nenhum case assim que eu possa estar fresco na memória de algum profissional de venda de seguro de vida que tenha algo que não foi construído ao longo do tempo por meio da especialização do processo de venda. Então, a pessoa que se predispõe a seguir o processo, seguir as técnicas, seguir o processo, tem a disciplina, ela tem sucesso. Uhum. Então, assim, posso citar alguns corretores que atuam dessa forma e possuem carteiras de remuneração mensal de 50 mil para cima, por exemplo, com 10 anos de atuação, seguindo o processo. Vocês sabem que a nossa audiência é composta por vários corretores, né? A gente tem vira e mexe, eu recebo mensagem aqui de corretores e tal. Então aproveita para dar um recado aí para os corretores que estão nos ouvindo, para falar, cara, como é que eu aumento a receita da minha corretora? O que eu faço? A dica Dicas do Morello aí. 3 dicas que... 3 dicas que vão... Depois valiosíssimas, vocês fazem o Pix pro Morello aí, tá? Já dei a dica, seguir uma metodologia, seguir um processo de abordagem, né? Como mencionei mais cedo, a venda do seguro de vida ela é um desafio para a maioria dos corretores. E para ter sucesso tem que ter alta performance, tem que ter alta atividade, estar com muita gente, falar com gente o tempo todo, ter muita visita, seguir processo, sensibilização. O corretor que está ouvindo a gente, ele está muito mais assim eu não vou saber falar exatamente o linguajar do mercado, mas o cara tá mais acostumado com o seguro de carro, enfim, o mais básico, assim, sabe? O seguro de vida, esse negócio não é pra mim, talvez eu vá colocar alguém para cuidar de vida aqui. Esse corretor que tem esse pensamento, ele pode aumentar a receita dele trazendo vida Sim. como solução? Não só pode, qual é a dor? Qual é a dor que ele vai passar inicialmente aí? Estamos pensando aqui em vender mais, né? Esse é o nosso propósito dos nossos conteúdos aqui. Bom, o mercado securitário, né, o corretores, ele é predominantemente automoveiro. Então, por quê? Porque o seguro de automóvel eu procuro. Então, cai no colo, ele está focado no preço. Então, o seguro de automóvel, em qualquer seguradora que você for cotar, ele não muda muita coisa. Colisão, incêndio, roubo, danos elétricos, enfim, quebra de vidro, tudo é a mesma coisa. Então, ele é muito focado em preço. Então, se eu não tenho um bom preço, eu não vendo. Só que é esse mercado que sustenta as corretoras. 90% das corretoras são sustentadas por isso. Pela demanda espontânea de clientes que procuram as corretoras para cotar o seguro. E aí o corretor tendo uma condição comercial legal, uma condição junto à seguradora legal, ele consegue ter um preço diferenciado e fechar grandes volumes que sustentam a operação. Só que o seguro de vida, a cada ano você corre o risco de perder ele para outro concorrente, para um corretor, parceiro de mercado, para outra seguradora, e é uma venda que ela precisa renovar, né? Todo ano, o carro. O seguro de vida, não. O seguro de vida, além dele gerar uma carteira vitalícia para o corretor, quando o corretor vende um seguro de vida, ele recebe um pedacinho
do que o cliente paga todos os meses enquanto o cliente pagar. Marcelão, esse vamos montar a pedacinho- corretora então agora, pra gente ter uma receita recorrente. E esse pedacinho que é a receita recorrente é justamente para que o corretor preste o serviço para o cliente. É para isso que ele recebe a sua remuneração e deve receber, porque ao longo da vida desse cliente, o corretor vai acompanhar para ver a necessidade dele de cobertura ou não, de ajuste de capital. Então, ele recebe para garantir que ao longo da vida do cliente, caso o imprevisto aconteça, que o cliente esteja assegurado e na medida correta. Para entrar nesse mercado, seguro de vida, o corretor tem que entender que ele precisa ser uma unidade prospectiva, não receptiva. Ele precisa ir até o cliente. Ele precisa ir até o cliente de automóvel, porque esse cliente de automóvel tem um segundo condutor, que é um filho que talvez seja menor de idade, mais jovem, então um cara que possivelmente ainda é dependente financeiro. Então, se ele tem dependente financeiro, ele precisa de um seguro. Então, ele enxergar a sua carteira no primeiro momento para abordar, basta oferecer. Ele ofereceu o seguro de vida para todos os clientes dele, de automóvel, de residência, frota. Qual que é a principal objeção, Morello? Por que o cara não faz isso? O cara é o O corretor, corretor, Por que ele não... Porque assim, a gente, quando olha um cliente, a primeira coisa que a gente faz é olhar para quem que ele está vendendo e que ele pode vender mais para ele. Né? Isso qualquer segmento. Então, o cara tem lá sei lá, ele vende serviço de segurança, por exemplo. Né? Segurança não... segurança física. Pô, ele pode vender também limpeza, ele pode vender recepcionista e qualquer coisa desse tipo aí. Por que o cara tem tanta dificuldade de aceitar aumentar o mix de produto dele? No mercado securitário, o seguro de automóvel ele demanda muito esforço do corretor. Como eu mencionei, o seguro de automóvel é que trouxe os corretores até hoje, é o que sustenta eles até hoje. E para largar o osso é difícil. Quando eu falo largar o osso, é deixar de dar a manutenção necessária. Consome muito tempo deles. Então, muitas das vezes, o corretor que tem uma carteira com 5 mil itens, por exemplo, é muito sinistro, né? O carro que bateu, roubou umas 5 mil, é sinistro todo dia. E é ele que presta o atendimento ao cliente, ele que faz a intermediação do segurador. Então, ele requer... A grande parte da estrutura dele é comprometida com o atendimento do automóvel. Então, objetivamente respondendo a sua pergunta, falta de tempo, não tem estrutura. Então, é necessário que ou ele contrate alguém, crie um setor para isso, invista nisso, ou ele tira um pouco do pé do automóvel, por exemplo, e ele mesmo faça esse trabalho, porque é um trabalho muito consultivo, muito técnico, né? Para você hoje atuar com a venda do seguro de vida de uma forma estruturada, são anos de estudo. E às vezes, quando você pega para fazer, você fala assim, pô, isso aí é eu que tenho que fazer. Então, é um conflito interno que eu acredito que eles têm por conta dessas duas questões, né? Uma, eu não tenho estrutura para levar isso, eu não tenho tempo. Ou eu pego para fazer, ou eu contrato alguém. Se eu contrato alguém, essa pessoa vai fazer do jeito que eu entendo, do jeito que eu poderia fazer? Assim, o fato é que tem que começar. E nada melhor, a melhor forma de começar é oferecendo para quem já é cliente. Né? É isso que eu ia perguntar. Ele vai usar a carteira dele, já existente. Marcelão, sou corretor aqui, o Marcelão tem seguro do carro dele. Marcelão, tem seguro de vida? Ele vai falar, não. Vou tomar um café. E a chance do cara não ter é muito grande, né? Muito grande. Ou seja, Bem 80% não tem. 80% não tem, né? Se eu não me engano, a última estatística da Fenacor foi de 16% ou 17%, se eu não me engano. Isso, a gente tem um módulo de treinamento que chama gestão de carteira, né? E é um pouco isso, né? O cara olhar o potencial que tem dentro da carteira dele, já com o cliente que está lá, né? Não Então, precisa vamos dizer, se ele tem 5 mil, novo. como você deu de exemplo, né? 1.000 vão ter. Ele tem 4 mil que não tem o produto. Né? E aí o cara talvez vai dizer, cara, aquela história, né? O cara precisa arriscar para fazer o novo enquanto o velho ainda não deixou de ser velho, né? O fato é que se ele não fizer, vem outro e faz. Porque a gente fala assim, o cara não vai comprar, de repente, no e-commerce, etc. Mas, de repente, quando ele compra o seguro sempre, né? Então, talvez o do carro seja o mais simples, né? Ele dizer, cara, meu carro é tal, ano tal, modelo tal, seguro, né? Vai para o trabalho de carro, não vai. Agora, o seguro de vida já é mais complexo, né? Sim. Então, talvez pode ser que o seguro de automóvel, ele venha a caducar, vamos dizer assim, ou a se automatizar mais rápido do que o de vida, porque o de vida tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração. Hoje nós temos
plataformas de multicálculo, né? O cliente entra e ele cota tudo ao mesmo tempo. Uhum. O cliente está falando o corretor. O consumidor final. Consumidor final, tá. Então, a tendência é que, a gente vendo a questão da evolução da tecnologia, aí pensando bem lá no Vale do Silício mesmo, os carros autônomos, daqui a alguns anos, não vai ter mais seguro do carro, vai ter seguro do software que conduz o carro. Uhum. E aí acabou. Não tem mais seguro de automóvel. Não, e sem contar que a molecada, de modo geral, assim, Final né? de vida, enquanto a gente tiver vida, acho que vai ter, né? Enquanto a vida não for infinita, né? Aí você pega ainda uma molecada aí, né? Generalizando, que eu, pelo menos, quando eu fiz 18 anos, assim, eu contava os minutos para fazer, para poder tirar carta. Hoje você vê uma turma aí e fala, não é nem que não quer ter o carro, não vou nem tirar carta, porque eu não quero nem ter o trabalho de dirigir. Porra, eu pego o celular, aperto um botão, o cara para na minha porta, eu viro as costas, não tenho que pagar IPVA, não tenho que pagar seguro, não tenho que resolver nada. E em contrapartida, o corretor está ancorado nisso, né? Isso é um pouco da visão que a gente traz aí dos vendedores que não se atualizaram. Eu tenho o corretor ancorado nesse sistema que em 15 minutos aqui a gente trouxe vários pontos que dissolvem isso rapidamente. Ao mesmo tempo que eu tenho um processo comercial já estabelecido para vender vida. E eu imagino que não morram pessoas na velocidade que se batem carros, né, para resolver um sinistro aí. Então estamos perdendo tempo. Corretor, aceleração de vendas. A gente vai começar a montar amanhã. Tira a Suzep aí, Marcelão. Pra gente já poder criar a corretora, né? E vamos lá, e falando aí de seguros, ô Morello, o que você tem visto aí? Tem algum seguro que ainda não existe? Você falou um legal, né? Seguro do software do carro. É uma, Vamos dizer, vai ter que proteger. Possibilidade. Ele vai ter que ter um seguro para proteger quem desenvolveu o software. Seguro para quem desenvolveu o software. E qual o seguro mais bizarro que você já viu? Eu falei aqui da Carla Pérez, mas já viu alguma coisa? Eu já vi apólices que cobrem doenças, né? Não é bizarro, mas tem apólices que hoje cobre a questão vocal. Essa da vocal foi o gatilho usado comigo. É por isso que você comprou? Um abraço, Betão, meu amigo. Ele, puta, você tem seguro? É uma história. Tem seguro e tal. Eu falei, cara, pensei em fazer, não fiz, tal, não sei o quê. Aí ele, isso que é meu amigo, hein? Né? Ele virou e falou assim, cara, você já pensou uma coisa? Seguiu o processo. Seguiu o processo, mas assim, seguiu e eu caí igual um patinho. Então, turma, funciona. Ele virou e falou assim, você já pensou se um dia você perder a voz? Eu falei, cara, foi um dia que, sei lá, devia ter feito 3 treinamentos no mesmo dia. Ele esperou esse dia, né? Eu falei, caraca, bicho, nunca pensei nisso. Se eu perco a voz, eu vou ter que aprender Libras e fazer, né? Não tem como. Eu falei, é verdade. Ele falou, então, o seguro cobre. Eu falei, filha da mãe. E aí fiz. E fala, cara, beleza. Hoje eu penso, se eu perder a voz, tem o seguro. A gente não poderia estar aqui gravando esse... eu ia estar escrevendo aqui, digitando. E fala uma coisa, como é que você vê os vendedores de modo geral, saindo do mercado de seguros, né? E olhando para outros segmentos, assim, sejam eles B2B, B2C, como é que você vê hoje os vendedores, assim, esse profissional, né? Porque a gente fala que é profissional, mas é das poucas profissões que não tem OAB, não tem CREA, não tem nada que certifica, tem né? Nem faculdade. Tem nem faculdade, meu. Então qualquer um é vendedor, né? Ou não, mas, enfim, ele pode se intitular, né? E como é que você vê, assim, de modo geral, os vendedores do nosso país, assim? De um modo geral, eu vejo que precisam se apropriar mais da profissão, de fato, e se desenvolver, procurar se desenvolver. Vejo um mercado em que é notório a necessidade do desenvolvimento, né? Da aplicação de técnicas. Já tive a oportunidade de ser abordado por inúmeros segmentos e como eu sou da área, conheço um pouquinho, né, disso, de técnicas de fechamento comercial, muito com foco no seguro de vida, embora seja com foco no seguro de vida. E algumas abordagens que eu vejo, eu falo assim, poxa, tem um mercado grande a ser explorado, sabe? Acho que é por isso que vocês estão neles, né? Não é isso aí. Então, é isso. Acho que tem muito espaço para crescer, para o autodesenvolvimento, né? A gente tem visto, né? O pessoal fala que da falta de mão de obra de programadores, né? Que cada vez mais a tecnologia exige programador e tal. E a gente acompanha aqui muita dor dos nossos clientes para achar um vendedor, né?
Tem até uma frase que a gente fala muito assim, não adianta você demitir o seu time de venda e trocar por outro, porque não tem profissionais prontos à disposição, é só você que não contratou ainda, né? Quer dizer, cara, é uma carência, você tem que acabar desenvolvendo esse cara mesmo, né? Comprar essa briga aí, não tem muito jeito. Aí quando você pega um vendedor técnico, como o caso que você acabou de citar, tem um ganho expressivo nisso, como aconteceu comigo, né? Eu saí da venda do seguro de vida para ensinar a vender. Você pega um cara desse desenvolvimento de software com um pouquinho de treinamento comercial, ele vira a chave muito mais fácil para poder vender o software e a proposta de valor que ele entrega, né? Esse negócio de entrevistar amigos é complicado. Eu vou fazer uma pergunta, pode me xingar aqui, mas eu queria que você contasse a história do dia que você caiu num processo de venda, que você tava na praia e a hora que você viu, você tava estourando champanhe. Conta essa história. Essa é boa. Eu estava em Porto Seguro. Fala aqui no microfone que essa história é boa. Estava em Porto Seguro no Réveillon passado, o último Réveillon. E aí, voltando do parque, da Real da Ajuda, né? Você tava lá feliz e Guarda contente. baixa, Feliz na Passarela do caipirinha. Álcool. Atravessei a balsa, Passarela do Álcool, caipirinha. Aí veio um caboclo me abordando, né? Todo educado. Eu falei assim, deixa eu ver o que esse cara vai fazer, né? E aí Vou fazer um benchmarking aqui. Vamos ver, eu vou experimentar. Aí beleza, aí ele veio, me abordou, tava com a minha noiva, e aí ele explicou que ele era do Sul, que eles estavam lançando um empreendimento lá e tal, que o casal tinha um perfil que eles buscavam. Perguntou se a gente poderia participar de uma pesquisa sem compromisso, mostrou onde estava o stand, que ia chamar o amigo caso a gente optasse por participar da pesquisa, que não era para a gente preocupar com a janta e com o deslocamento para o hotel, que eles deixavam a gente no hotel com voucher do jantar após a pesquisa. Eu tava com fome. Você falou, pô, me dei eu bem tava aqui. a pé para voltar lá para Coroa Vermelha, eu tava na Passarela do Álcool uns 10 km e véspera de Réveillon. Falei, bom, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Eu falei, bom que eu já vejo como é que o pessoal tá atuando, né? Isso vamos fazer aqui, destrinchar o raio-x da venda. Gatilho de reciprocidade na veia, né? Na veia. O cara falou, te dou uma carona e uma comidinha Você boa, responde você umas fala, perguntas, eu te dou uma beleza. carona e uma comida, ótimo. Segue o jogo. Tô dentro. Não, gatilho mental na veia, né? E aí aí veio outro cara lá de dentro, outro consultor, me acompanhou, fui para um salão, tinha 3 mesas, mesas cheias de gente as mesas. Assim, na teoria tava todo mundo sendo abordado também, né? E aí ele veio com uma explicação na verdade é um resort, né? Um sistema de cotas. Você compra uma cota de um resort lá em Porto Seguro e tem acesso a outros resorts com essa cota de lá. E aí os caras têm uma técnica não tão assim do processo que eu atuo hoje, mas eu achei muito interessante, né? Todo o envolvimento que eles fazem para uma apresentação institucional, a apresentação dos resorts, te dá as opções de contratação, mostra da maior para menor, né? São bobo, né? Isso assim, você tá olhando com a lente de alguém que é tipo T&D comercial. Alguém que não tem essa lente ia falar, porra, que sensacional isso aqui. Sensacional. E aí eles começaram para o vendedor começa do máximo para ter margem de negociar, ancoragem, né? viés da ancoragem. E aí eles em vez de oferecer o valor, eles ofereceram o valor máximo traduzido em quantidade de dias por ano. Eles começaram com 30, caíram para 15 e chegaram em 7. Na verdade, ela só mudou os dias. Sim. Não deram desconto nenhum. E eu falei assim, poxa, que interessante, né? Ninguém falou quanto custa, só falou você vai ficar 7 dias aqui. Aí no final, chegou no valor, um valor lá que, ó, teoricamente, assim, a princípio eu falei, pô, mas como é que eu vou pagar isso, né? E aí eles começam, né? Toda a lavagem cerebral do como pagar isso, né? Aí tem uma entrada, um parcelamento direto com eles, a perder de vista. Você saiu do benchmark e você já estava se imaginando sentado na piscina tomando água de coco. 7 dias por ano, fiz a conta da diária num resort 5 estrelas, em 5 anos eu recuperava o investimento, se eu fosse 5 anos direto para Porto Seguro. Aí eu comecei a ver outros empreendimentos como Lagueto em Gramado, outros empreendimentos no Ceará. Falei assim, gente, em 5 anos eu paguei a conta, isso aqui é vitalício, eu vou fazer. Acabei fazendo.
Fechei uma cota de 35 mil lá. Então, Mas assim, foi o jantar mais caro e a carona mais cara que você pagou mais na cara, mas assim, usaram um mínimo né, Tinha produto também, né? tinha Não dá só pra produto dizer e que- usaram técnica, né? Assim, usaram algumas técnicas legais e depois que fechou, eu ainda troquei uma bola com um consultor. Falei com ele que eu era de T&D comercial. E aí, o cara virou meu amigo praticamente. Ficou um tempão falando só sobre isso. Elogiei bastante a abordagem deles. Aí chama o gerente, explode champanhe, purpurina voando. Todo mundo virou nas cadeirinhas que eu achava que era cliente, era tudo figurante batendo palma. E alguém até tomou uma rolha na testa, não foi? Ah, pô, essa daí. O vendedor me deu champanhe. Na hora que eu fui sacudir o champanhe, a rolha estourou na testa dele. E o cara deu um galo. Mas, assim, o salão inteiro deu resenha na hora. Ficou que tem vermelho, saiu até na foto e na filmagem. Ai. Ele sumiu do Instagram e do WhatsApp que ele me mandou. Não sei porquê. Sensacional essa história Acabou da rolha. tomando, ele acabou tomando o E tá gravado em champanhe vídeo depois sozinho. o cara tomando. Tá no meu Instagram lá, Thiago Morello. Arroba Thiago Morello. Arroba Thiago Morello. No Instagram A gente tem vai- um videozinho lá. O Alvin vai colocar na Vai edição. colocar aí, o crédito. Eu fiquei da Não cor tem do dele negócio. levando a rolha na testa, mas tem a nossa reação ao ver a rolha acertando a testa dele. Ai, recompondo aqui. Marcelo, você falou uma coisa interessante, né? Você falou a seguinte frase: pô, mas tinha produto também. Então é um mix, né? Abordagem, produto, técnica, o quanto que o cara treinou para aquilo. É porque os caras tendem a falar assim, né? Ah, pô, o vendedor é bom, o produto é bom e é só vender, né? A gente sempre fala isso, né? E aí, quer dizer, ouve pelo menos as pessoas falarem, o produto é bom e é só vender, né? Ou o contrário, né? Pô, o produto é uma droga e o vendedor que é bom. Pô, existe a possibilidade, existe muito disso dos dois estarem convergindo, né? Sim. Pô, o cara é bom e o produto também é bom, né? Então é legal a gente trazer um pouco esse foco, né? Porque às vezes fica ancorado só vendeu porque o produto é bom. Né? Tem frases aí do mundo das vendas, né? O cara fala, o vendedor de Coca-Cola não precisa ser bom, é só vender. A questão é bater a meta diária lá, né? Porque junto com a Coca tem que ir a Fanta laranja, Fanta uva. Quem que vende Fanta uva, né? Mas na cota do vendedor tem que vender Fanta uva. Aí fala, putz, a Coca sai fácil, né? O problema é ele empurrar a Fanta uva junto, né? Existe Fanta Uva ainda, será? Não sei, tô velho. Existe? Existe. Não é possível. Juro, eu vi ontem. Se você toma Fanta Uva, a favor, mandar uma mensagem pra gente. Estamos curiosos, queremos te conhecer. Espécie rara. Mas é isso, o vendedor de Coca-Cola também tem que vender Fanta uva, né? Essa do é só vender é complicado, né? Porque não sabemos que não é só vender. Aí entra uma outra coisa legal também, Morello, que você comentou aí. É a questão do design de produto, né? Que uma coisa legal, eu vou lá e tenho, né? Por exemplo, o cara foi lá e tem uma construtora, uma empreiteira que desenvolve um produto e eles fracionam esse produto para várias pessoas comprarem. Mas tudo isso que o cara colocou não é só pitch de vendas, né? É a modelagem do produto. Sim. Não é o método de vendas, como é que eu diria? Eles têm Modelo de negócio, é né? um modelo de negócio que se traduz num processo. Eles seguem um processo de venda, né? Todos abordam da mesma forma. Sim. Então, mas aí eu acho que uma coisa é o processo, a outra foi o pessoal de produto. Eu ouvi uma frase recentemente, né? Que o Brasil tem bastante engenheiro e pouco produteiro. Que assim, cara, como é que eu pego uma empreiteira que tem capacidade para construir um imóvel e eu disso desdobro num produto que o cara vai pagar de forma Sim. e depois eu ainda passo a ter um discurso de vendas. Sim. Então, assim, o produto também faz todo sentido, né? É o Faz. discurso do produto. É Então, uma coisa que a gente gosta de falar, assim, né? muito interessante. Porque ele poderia vender ele poderia fazer um imóvel, né? Vender como um imóvel, vamos dizer assim, né? E não foi. Ele pegou o perfil. Por que no início ele falou? Às vezes tem um perfil que a gente, jovens, Já tá o gatilho da exclusividade aí, né? viajantes, não deve gostar de viajar para tudo quanto é canto. Você vai ter uma cota aqui, mas vai poder acessar vários resorts no Brasil inteiro. Vocês são jovens, não têm filhos. É o perfil ideal. É um baita filtro, né? Que ele já pegou você no ponto turístico. Ele não precisa. Ele já sabe que Se você tivesse viaja. filho, eu tava com... Pô, seguro ia estar sem filho. Ele já sabe que você viaja. Uhum. O cara tá aqui, quer dizer que ele viaja. Então, é um baita filtro. Isso daí facilita bastante o processo. É isso que encanta, né? É a proposta de valor que eles entregam. Não é o produto só, é todo tudo que envolve, né? Porque hoje o mercado ele é muito competitivo. Sim. Produto por produto é tudo igual.
E não é só no mercado que eu atuo de seguro de vida, né? 100 mil de morte, qualquer causa, é a mesma coisa em qualquer seguradora. 100 mil de doenças graves ou uma diária de incapacidade temporária é a mesma coisa em qualquer seguradora. Agora, e o atendimento? Né? E a entrega, porque o seguro de vida você está assinando um papel para uma promessa futura. E como é que é a experiência de entrega dessa promessa futura? Tá aí né? um produto que você não vai ver, né? Entendeu? Então, a confiança, a abordagem, o conhecimento, ele vale muito mais do que o preço por si só. Então, voltando para o corretor que vai buscar o cliente de vida, ele está indo despertar uma necessidade e esse cliente ele não está orientado a preço como no automóvel. Ele está muito mais aberto a, esse cara me abordou de uma tal forma, me trouxe uma necessidade latente, explícita, que agora eu vejo que eu preciso contratar isso. E aí eu vou ficar ligando para preço? Pouco importa o preço. Está vendendo uma proposta de valor. Mas eu acho que isso é uma questão geral uma visão geral dos vendedores de modo geral, que é o seguinte: quando ele consegue fornecer o que eu digo, né, relevância e confiança, não importa o que ele está vendendo, você vai querer ter aquela pessoa por perto. Hoje o cara vende seguro, legal, vou fazer meu seguro com ele porque eu confio e ele me entrega um conteúdo relevante. Se amanhã esse cara estiver vendendo, cara, sei lá, pipoca, eu vou querer estar com ele porque ele continua me entregando confiança e relevância. Se tornou uma autoridade, né? Se tornou uma autoridade. Então, você traz a questão da autoridade, o que você fala do vendedor do futuro, né? Ou o que a gente chama do consultor, de fato, né? A pessoa que é consultada, tem coisa melhor para um vendedor do que ele receber uma chamada do cliente para tirar uma dúvida de outra coisa que não é para comprar. Quando isso acontece com o vendedor, ele fala, cara, cheguei aqui na fase máxima, eu me tornei um consultor do meu cliente, né? Ou como a gente diz, um faixa preta. Me tornei um faixa preta aqui. O faixa preta é o cara que sabe de tudo, faz movimentos bem tranquilos. Se você olhar um faixa branca lutando e um faixa preta, o faixa branca parece um ventilador, né? O cara sai dando porrada de todo quanto é jeito e nada funciona. Você pega um faixa preta... Canaliza o esforço pro lugar certo. Movimentos frios e bem calculados. Então esse é um ponto aí pra gente... Acho que esse é o grande desafio do vendedor, né? Ele entender de tudo um pouco, né? Para ele ser autoridade perante o cliente, ele precisa conhecer o mundo em que aquele cliente vive, né? Então, é mais uma das habilidades. O cara tem que ter cultura. Você vai vender seguro de vida para um cliente, você tem que conhecer tudo da vida dele. Se ele é um profissional liberal, se ele é um advogado, um médico, um dentista, você precisa conhecer da área dele. Você precisa gerar empatia, né? Você precisa quebrar gelo. Então, necessariamente você precisa conhecer de tudo um pouco nessa profissão, né? De venda. E hoje é tão fácil, né? Qualquer coisa, pega aqui, talvez em 5 minutos, como a gente costuma dizer, Marcelão, o stalkability. Stalkability é a capacidade que você tem de não só stalkear pessoas, mas stalkear informações. Então, eu, vi uma pesquisa interessante, gostei do tema, aí eu vejo lá a fonte da pesquisa. Legal, eu vou pesquisar o site ali, a fonte de fato, e começo a entender. Então eu saio de um momento onde eu não conhecia aquele tema, eu uso técnicas de pesquisa, o que a gente chama de stalkability, e aí 15 minutos, 20 minutos, um dia depois, cara, eu tô dando aula sobre aquele tema que eu até então nem sabia que existia. Por quê? Porque eu fui atrás e entendi mecanismos de busca de informação. Marcelão, na minha visão aqui, é a faixa preta nisso, o cara com a competência de encontrar conteúdos e fazer essas conexões. Conta um pouquinho aí como que é essa... E usar como prova social para o cliente. Né? Exato. Como que você faz essa mágica, Marcelão, de entregar esse emaranhado todo aí? Acho que... Anos de prática. Anos de prática, Eu acho que um ponto legal para poder fazer isso é a gente primeiro começar com... Assim, você começa lendo um relatório ou um texto e vai achando palavras que são específicas daquele tema, né? E aí você vai começando a buscar outras expressões e outras palavras. A gente costuma falar que o Google é um grande banco de dados. Então, se você fizer a pergunta certa para o banco de dados, ele vai te trazer mais informações, né? Então, você quer saber sobre tendências de venda. Você vai lá, pesquisa em português, depois pesquisa em inglês. Aí você lê um relatório, o cara vai lá e cita uma expressão diferente que você não conhece, né? Sei lá, você vai lá ler algo tipo assim, is-marketing. Você fala, o que é is-marketing? Aí é sales and marketing. Aí você já pega futuro tendências, por exemplo, de sales and marketing. E aí você vai recheando um pouco a pesquisa. Porque como um bom banco de dados, o Google vai trazer aquilo que você chama ele. Né? Então, outra coisa muito legal, esses reportes e e-books, eu adoro o e-book, geralmente a maioria deles são fracos.
tem, sei lá, 10 ou 20 páginas no máximo, ali com pouco texto. Mas a maioria deles cita a fonte. Então a primeira coisa que eu faço quando eu pego o e-book, eu já vou logo na fonte. Quando eu ver lá, fonte, pesquisa, não sei o que, 2021, é isso que eu quero. Aí eu já copio e vou atrás da pesquisa, porque na pesquisa vai ter o resultado que eu quero, né? Então os e-books, às vezes, não são a primeira camada de conhecimento que você quer, porque ali está muito mastigado, muito superficial, mas ali vai te dar o endereço da fonte onde você vai achar o conteúdo. Mais denso, né? E é o que, assim, a maioria das pessoas, às vezes, tem preguiça. Essa é a palavra. Né? Também tem que tirar Eu pergunto a bunda alguns, da cadeira. Eu pergunto, tem que tirar a bunda da cadeira. Eu pergunto alguns treinamentos. Você pode ficar na cadeira, né? Mas pode tem que se mexer. Eu pergunto alguns treinamentos, digo assim, por que você não planeja? E aí eu falo, quero que vocês respondam de forma sincera. E às vezes aparece preguiça. Né? Então, as pessoas não pesquisam. O cara porque... responde preguiça? Preguiça. Não Hoje, juro por Deus, hoje apareceu lá, tá no Mentimeter. Sei. Eu não planejo porque eu tenho preguiça. Os caras têm coragem, é característica. Porque é anônima, né? Treinamento corporativo, o cara responde preguiça. Você fala, bom, não deve usar deixa de quieto. vendas, nada disso. Ainda bem que isso não vira documento depois. Mas eu não vou lembrar aqui exatamente qual foi quem é que diz isso, mas tem uma colocação muito interessante que normalmente a gente associa a inteligência das pessoas pelas respostas que eles dão. A resposta do cara é muito boa, o cara respondeu aquilo. Mas, voltamos uma página aqui, a gente deveria medir a capacidade e competência das pessoas pelas perguntas que elas fazem, muito mais do que pelas respostas que elas dão. Então, para quem busca o desenvolvimento, busca esse repertório, cara, que tipo de pergunta você está fazendo? Você está fazendo a pergunta certa? Porque isso vai dizer muito sobre vou chamar aqui, o seu futuro. Sim. Né, para a gente pensar nisso. Isso aí. E aí, vamos indo para a reta final, que o pessoal da produção aqui já... Indo para a reta final, já começa a levantar as bandeiras ali. Começa a voar a caneca aqui. Indo para a nossa reta final, a gente gosta de fazer uma comparação, né, ou fazer um resgate aqui, Morello. Você está há 15 anos num mercado super específico, mercado de seguro de vida. Como é que você foi parar nisso, né? Em que momento que você lembra? Queria que você, como se a gente estivesse descrevendo a cena de um filme, que seu primeiro o flash que você tem de falar, cara, estou inserido nesse mercado, e descrevesse um pouco do Morello daquela época. E aí eu já vou para a segunda parte da pergunta. Eita. Direto do túnel do tempo. Olha, eu me descobri no mercado seguro quando eu era estagiário na Caixa Econômica Federal, em 2003. Não era na área de seguro, ou já era? Não. Tá. Eu, na ocasião, a minha madrinha, ela era gestora, ainda é gestora da Caixa Econômica, ela é responsável por uma agência, e me deu a oportunidade do meu primeiro trabalho. Por incrível que pareça, em vez de ser estagiário, eu atuava mais na venda. De capitalização, previdência. Não era vender o desenho do seu irmão, não, né? Não, já tinha passado essa fase, né? E foi ali, ainda meio que, garoto, né? Tinha o quê? Acho que 19 anos. Eu senti o quanto era gostoso você vender uma coisa e entregar. Então não foi uma, não foi duas vezes, situações de seguros que foram comercializados, e a família depois foi buscar o capital. Foi ali que eu me vi nesse mercado, sabe? Sobre a importância do seguro de vida para fazer a roda financeira girar. Então, se um provedor de rendas morre, se ausenta, tem que ter o dinheiro para repor aquela família, enfim, aquele patrimônio. E não tem nada mais gostoso do que você entregar o papel que foi assinado há 20, 30 anos atrás, entregar aquilo para a família, né? Então, ainda estagiário com pouca idade, eu pude vivenciar isso. Poucas vezes, mas vivenciei. E aí, no dia a dia da agência, né, me inspirava muito na minha madrinha, ela era gerente geral da agência e conduzia muito bem a gestão de pessoas. E você falou que eu ainda não era pronto, que eu ainda era, né? Estava nos moldes ainda. Me recordo muito bem de um dia específico que eu fiquei muito ríspido com o meu gerente de contas na época, e a minha madrinha me chamou e falou assim: Thiago, você ainda não é ninguém. Você ainda vai ter que engolir muito sapo na sua vida para você conseguir chegar em um lugar legal.
E foi isso que me incentivou a fazer administração, primeiramente, que tinha tudo a ver com aquilo, e seguir a carreira de venda. Então foi por conta dessa situação que eu vislumbrei continuar no seguro. Houveram alguns contratempos que eu saí do mercado, fui trabalhar em várias outras empresas na área de vendas, mas sempre tinha aquele desejo, aquela coisa de voltar a atuar com seguro de vida, e em 2009 aconteceu. De 2009 para cá eu nunca mais saí da área de vida. Mas foi basicamente isso, Filipão. Muito bom. Quer fazer a segunda parte da pergunta? A segunda parte é o que o Morello de hoje, né? Com toda essa experiência, toda essa bagagem, falaria para aquele Morello que passou pela essa mesma cena aí, né? Você tava lá naquela cena e aí, cara, entra você hoje com tudo que você conhece, com tudo que você fez, toda a sua trajetória, você senta na cadeira do lado daquele Morello de 2003, põe a mão no ombro dele e você vai dar um recado, fala assim, cara, é um recado que você tem que anotar esse bilhete e levar ele até você me encontrar de novo aqui. O que você falaria para ele? Para ser mais humilde, menos prepotente, menos arrogante. Eu acho que eu era isso tudo lá atrás. Tinha o rei na barriga, entendia que sabia mais do que os outros, e ao longo desses 15 anos eu entendi que eu não sabia era nada. Então, a gente precisa ser humilde de reconhecer que a gente tem muito a evoluir. E ensinar isso para as pessoas é muito bom. Eu acho que a maior recompensa para quem atua com treinamento e desenvolvimento é você trazer a prosperidade para o próximo, ajudar o próximo a prosperar, a crescer, a evoluir, com o pouco que você sabe. Acho que esse é o maior legado que a gente que trabalha com treinamento, com venda, pode deixar para alguém. Isso não é para qualquer um, né? Trabalhar com treinamento e com venda ao mesmo tempo. A gente não ouve essa frase, essas palavras na mesma frase com frequência. Isso é muito bom, treinamento cara. comercial de venda. Isso é Porque muito bom. Treinar outras coisas, você pode ler manual, estudar um livro, mas... Eu lembrei de um artigo da Harvard Business Review, faz tempo que eu vi esse artigo, saiu numa revista. Eu não vou lembrar os números exatos, porque deve fazer mais de 20 anos que eu vi isso. Revelei minha idade agora, né, Maria? Puta merda. E lá eles falavam das duas competências dos vendedores, né? Uma pesquisa gigantesca. A primeira delas é o impulso do ego. Todo vendedor que performa bem, ele tem o impulso do ego, que eu me lembrei porque é isso que você trouxe, de querer fazer, o ato em si me motivar. Então o vendedor que tem o impulso do ego, eu falo, cara, eu quero fazer porque eu quero fazer, eu quero estar na frente, eu quero ser o protagonista, que é o que a gente fala tanto. E depois a segunda característica é a empatia, né? Foi o que a gente falou durante todo o nosso podcast, da capacidade e competência que um vendedor com técnica, treinando mais ou menos, dom ou não dom, a competência dele entender o sentimento das outras pessoas e conseguir se conectar com isso. Sim. Então essas duas características, né, impulso do ego e empatia, definem vendedores de alta performance, é que a gente pode falar desse jeito. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Morelão, há tempos aí, né, com a gente. Há 4 anos. 4 anos já, isso aí, indo pro 5º ano, né? É isso? Isso. Desenvolvendo processos e seguiremos firme na batalha. É isso aí. Tamo junto. Reta final, acabou? Reta final, é isso aí, né? Muito bom. É isso aí, produção. Palavras finais? Agradecer mesmo a oportunidade. Acho que falar de vendas para vendedores, acho que é a melhor coisa que existe. É uma delícia. Pouquinho que alguém puder captar do que a gente falou aqui já ajuda bastante, tenho certeza disso. Essa é a essência do nosso canal aqui. Esse é o propósito do nosso projeto. Cara, quem assistiu e pegar um minuto ali e falar mudar a vida já é um bom passo, né? Show. Marcelão? É isso aí. Faltou então só agradecer a presença da... Oi? Faltou aquele grito, né? O Venda a gente deixa pro final. O Venda a gente vai fazer já. O Morelão já tá com a gente há bastante tempo, já conhece até nossos gritos de guerra aqui. Tá aqui até no celular, né? Tá aí. Então, acho que agradecer o Morello aí pela presença, né? Depois de bastante tempo, a gente continua aí juntos aí trabalhando, desenvolvendo um trabalho que, aliás, uma característica muito legal é ter tido a oportunidade da gente ter chegado até aqui, né? Geralmente a gente faz trabalhos mais pontuais e a gente vê o quanto é legal quando uma empresa dedica-se a construir algo mais perene, né? A gente acaba vendo que os trabalhos em muitas empresas são meio que por gestão, né? Então, o tal líder estava lá e o cara começa o negócio, aí passa um pouquinho, troca o líder, troca o projeto, troca o outro, e a gente vê o quanto a empresa perde com isso. É muito legal estar aí fazendo um trabalho junto com o Morello aí, com todo o time da Capemisa também,
de continuidade, de longo prazo. Tenho certeza que isso é percebido não só pelos vendedores que a gente treina, mas pelos clientes, né? No caso, os Sim. corretores lá na frente. Então, obrigado pela presença aqui, Morello. Que agradeço. Terras Como que, Paulistanas. como que as pessoas te acham nas redes sociais aí? Passa o seu... Arroba Thiago Morello. Sem H, 2 Com L's. H, um L. Porque a gente vai ver no YouTube, aparece escrito, mas quem tá no Spotify vai... Ah, legal, legal. Arroba Thiago Morello com TH, um L no Morello. Muito bom. Bom, para você que assistiu a gente até aqui, já sabe, né? Se inscreva no canal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, porque ele provavelmente pode fazer a diferença aí em algum colega, algum amigo que está na área das vendas ou quer montar uma corretora, né? Trabalhar com vida, quem sabe. Esse foi o episódio do AceleraCast 19 com o Thiago Morello. Muito obrigado por você que está até aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, obrigado. Vendas, vendas, vendas! Uou!